Bom dia, meus amores. Espero que estejam todos muito bem. Como estão indo nas atividades? Estão gostando? Espero que sim. Não tem nenhuma novidade, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar assustado, porque tudo que tem aí nas atividades é tudo aquilo que nós trabalhamos no decorrer do nosso bimestre, ok? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a nossa atividade diagnóstica de geografia. Pois é, ela também foi elaborada, ela também composta por apenas 10 questões. Dessas 10 questões, todas têm lá a alternativa A, B, C ou D, e vocês devem escolher apenas uma alternativa. Para cada questão, apenas uma alternativa é a alternativa correta, tá bom? Na primeira questão, nós está perguntando aí, quando uma construção é reconhecida como histórica e sua preservação é recomendada, disse que essa construção ela foi o quê? Nós falamos sobre isso, inclusive damos exemplos daqui de Salvador, especificamente do bairro do Pelourinho, que a gente encontra muitas construções que são históricas, que tiveram a sua preservação recomendada, que também elas recebem esse nome, que é justamente a resposta da primeira questão. Como que essas construções elas são chamadas? A partir do momento que elas são reconhecidas, que tem a sua preservação recomendada, que não pode ser modificado, não pode mudar a estrutura, não pode passar por reformas. Lembra? Nós falamos sobre isso. A segunda questão pede para você assinalar a alternativa que apresenta o conceito de paisagem natural. Nós falamos sobre paisagem natural e paisagem cultural. Existe uma diferença entre elas, tá bom? E aí vocês irão prestar atenção nas alternativas da segunda questão. A segunda questão quer saber o conceito de paisagem natural, o que é a paisagem natural. A terceira questão já é da paisagem cultural, o que é a paisagem cultural. Aí vocês vão marcar a alternativa correta na segunda e na terceira questão, ok? A quarta questão, nós falamos sobre os impactos negativos das ações humanas relacionadas à poluição do ar. De que forma o ser humano pode poluir o ar? De onde vêm as ações do ser humano que podem trazer poluição para esse ar que nós respiramos? Uma dessas alternativas aí da questão 4 é a alternativa correta e é essa alternativa que vocês irão assinalar. A quinta questão tem uma frase, onde essa frase ela está incompleta, da seguinte forma: sobre as formas de trabalho do Brasil, a agricultura está classificada no ramo de atividades. Nós falamos sobre as atividades, a divisão dos setores da economia, setor primário, secundário e terciário. E a agricultura ela se encaixa em qual desses setores? Para completar essa frase, vocês deverão escolher uma dessas alternativas aí para a questão 5. A questão 6, sobre a permacultura. Nós falamos sobre a permacultura. Não vou falar agora, porque senão eu já vou estar passando para vocês a resposta. Vocês devem prestar atenção nessa questão, que na verdade, para responder, vocês devem seguir 2 passos. Primeiramente, vocês vão ler, tem 3 afirmações sobre a permacultura na 6ª questão. Aí você vai ler. A permacultura promove o aproveitamento de todos os recursos. É verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, coloca verdadeiro. Se for falso, coloca falso. A segunda, a permacultura propõe um sistema de vida em que nada é desperdiçado. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Aí você vai colocar a sua resposta. Se é verdadeiro, V. Se é falso, F. A permacultura incentiva a transformação de lixo orgânico em adubo. E aí, essa afirmação ela é verdadeira ou é uma afirmação falsa? Se for verdadeira, coloca novamente o V. Se for falsa, coloca a letra F, ok? Depois que você fizer essa colocação do verdadeiro ou do falso nessas afirmações, aí vocês vão ver qual foi a sequência que vocês concluíram aí dessas afirmações. É verdadeiro, falso, verdadeiro? É falso, verdadeiro, verdadeiro? Todas são verdadeiras ou todas são falsas? De acordo com a ordem que vocês utilizaram nas afirmações, aí vocês vão escolher qual é a alternativa correta da questão 6, ok? Então, tem 2 passos. Primeiro, tem que classificar
as afirmações, se são verdadeiras ou falsas, e depois ver qual foi a sequência que finalizou para poder assinalar a questão correta. A questão 7, mais uma vez, tem 3 afirmações, mas aí já é sobre o consumo consciente. E aí vocês irão ler e ver dessas 3 quais são verdadeiras. Todas, só a 1, só a 2, só a 3, só a 1 e a 3, só a 1 e a 2. Fiquem atentos quando vocês estiverem fazendo a leitura sobre o consumo consciente, que foi um dos conteúdos que nós trabalhamos nesse módulo 2 de Geografia. Após a leitura dessas afirmações, aí vocês vão tirar as conclusões em relação às afirmações que são verdadeiras. E aí, de acordo com a sua conclusão, você irá marcar a alternativa que for a alternativa correta, ok? Falamos sobre um órgão, que é o IPHAN, que ele é responsável por fazer a investigação, a avaliação, na verdade, das construções históricas, para ver se realmente aquela construção, se ela tem um valor histórico real, se ela precisa ser tombada, se ela precisa ser preservada, se ela vai precisar de uma fiscalização periódica. Tudo isso é realizado através do IPHAN. Pode ser feito por órgãos governamentais ou não. Quando não, temos aí como exemplo o IPHAN, que é um dos que faz a fiscalização de alguns patrimônios daqui da nossa cidade, inclusive ali no bairro do Pelourinho e outros bairros da nossa cidade. Essa sigla IPHAN significa o quê? Nós trabalhamos isso também nas nossas aulas, ok? E aí vamos ver as alternativas para poder escolher a alternativa correta. A questão 9, analise as seguintes informações. Prestem atenção. Essa questão 9 é muito parecida com a questão 7, porque vocês vão novamente analisar as afirmações e ver quais são agora as afirmações falsas. Estejam atentos que a palavra está, ó, bem grande, está toda em caixa alta, toda em letra maiúscula. Na questão 7, queria que você marcasse das afirmações acima as verdadeiras, na 7. Agora, na questão 9, já quer saber das afirmações da questão 9, quais são as falsas? Todas são falsas? A 1 e a 2 são falsas? A 2 e a 3 são falsas? Ou a 1 e a 3 que são falsas? Então, aí está se referindo também aos setores da economia. Nós falamos sobre as atividades primárias, secundárias e terciárias. Leiam com bastante atenção para que vocês vejam quais são as falsas. A 9 não está pedindo para vocês assinalarem as verdadeiras, não. São as falsas. Então, prestem atenção porque a interpretação faz parte da questão, ok? Na questão 10, está falando sobre o êxodo rural. O que seria o êxodo rural? Nós falamos que o êxodo rural é a saída das pessoas, uma saída em grande número, acontece frequentemente. Atualmente a gente ainda encontra pessoas que passam pelo êxodo rural. São pessoas que saem do campo para morar nas cidades, nos grandes centros urbanos. E por que isso acontece? Quais são os principais motivos que influenciam as pessoas a deixarem o campo para morarem na cidade? Observem aí as alternativas e também assinalem a alternativa correta. Está bem simples. A questão aí é só vocês terem o quê? Atenção e concentração. Bom? Meus amores, beijos e até mais. Tchau, tchau.